E aí, Fachin ou Barroso? Quem vai estar nas rédeas do Supremo de fato nos próximos anos? O ministro Fachin assumiu a corte. Barroso foi para a Índia meditar em meio aos Hare Krishnas que não são Hare Krishnas de apartamento. São questões, porque uma questão diz respeito ao tratamento político que o Supremo vai dar para problemas muito objetivos do Brasil, problemas históricos, e outra diz respeito a se vai ou não ter vaga à disposição de Luiz Inácio Lula da Silva para que ele nomeie um novo ministro antes do fim de seu mandato, levando em consideração aí a espremida que vai vir em 2026 através da direita. Então, as pedras estão lançadas com esses dois nomes. Primeira ótima notícia é que Fachin dispensou aquela festa de gala promovida por magistrados de cortes menores, aquelas festas que é praticamente uma festa cabide, porque a pessoa entra sem celular, sem poder fotografar, tudo muito obscuro, gastam milhares de reais para bajular o novo presidente do Supremo. Algo histórico que acontece em Brasília, que envolve indiretamente dinheiro público, sim, porque a Associação de Magistrados tem dinheiro em virtude de que seus associados têm dinheiro, e o lobby corre solto, e Fachin dispensou essa festa. Essa é uma notícia importante, é uma notícia boa e que diz respeito a um novo perfil que está assumindo a Suprema Corte do Brasil. E Alexandre de Moraes, em segundo lugar, foi a pessoa mais atacada da República, assumindo então a vice-presidência do tribunal. Fachin não foi pouco atacado pelos bolsonaristas, acusado de ser advogado do MST, com ligações com a esquerda, acusado de ser marxista, trotskista, leninista, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento em que as coisas ainda eram relativamente cinzas. Os gatos eram pardos dentro do Supremo Tribunal Federal e Xandão não era o alvo preferencial dentro do Supremo. Pois agora Fachin assume a cadeira, prometendo muita coisa. E uma das coisas importantes que acabam se transformando em promessas indiretas é o fato de que o ministro propõe um tripé de ações para estruturar novas diretrizes em torno de detalhes ligados especialmente a organizações criminosas. Passou do momento do crime organizado ser um crime federalizado no Brasil. Então nós não podemos deixar na Polícia Civil dos estados, especialmente estados decadentes, estados em processo de corrupção, estados que estão se tornando indiretamente Rios de Janeiro a seus modos. Nós não podemos deixar na mão dos estados crimes ligados a organizações criminosas robustas que traficam drogas, que movimentam influência em postos de combustíveis. O governo está tentando mídia em torno disso, mas essa mídia não vai chegar de outra maneira que não pelo sistema judiciário. Não é o governo que vai conseguir espetacularizar esse elemento ligado a organizações criminosas. Assim como não conseguiria jamais espetacularizar, em outros momentos se tentou isso no Brasil, espetacularizar cenário envolvendo o combate à corrupção. O Sérgio Moro foi o nosso último caçador de marajás e deu no que deu. Quando você tem pretensões políticas tão objetivas, você não pode apresentar essas pretensões políticas, apresentar essas bandeiras políticas dentro das cortes, porque isso fica muito descarado e, enfim, a derrocada ela vem. Então assume-se o papel político de maneira definitiva e indissociável da figura que o ex-ministro, o ex-juiz desejaria ter. Foi o que fez Flávio Dino em algum momento e agora conseguiu retomar o seu cargo como magistrado da Suprema Corte e tem feito um bom trabalho. No entanto, nós também temos aqueles que fazem o caminho inverso, aqueles que tentam sair do judiciário para ir para a política. E hoje o candidato a político mais óbvio, mais elementar, é o ministro Barroso, que larga a presidência da Suprema Corte num momento muito importante da história do judiciário brasileiro. Pela primeira vez, o judiciário brasileiro julga, de fato, crimes lesa pátria, crimes que agrediriam o sistema político nacional se os crimes fossem materializados, se o planejamento coincidisse com a capacidade intelectual daqueles que planejaram executar aquilo que prometiam executar através do planejamento.
E Barroso, né, vira uma espécie de Hare Krishna contemporâneo, porque ele vai para a Índia, em meio a Brahmas Kumari, meditar. Dessa meditação nós vamos tirar o futuro de Barroso e da sua vaga. É muito provável que o ministro não abandone a Suprema Corte, deixando as coisas para trás, sem pretensões políticas objetivas. É claro que ele pode ter e manter o seu escritório de advocacia, que já funcionava antes de ser ministro e que está na mão da sua família, funcionando. É claro que ninguém tem mais condições hoje de ser um lobista internacional a favor ou contra, às vezes, do Brasil, do que Barroso, né? Ter escritórios em países estrangeiros, inclusive nos Estados Unidos, Europa, advogar para pessoas influentes. Ninguém tem mais condições de fazer isso do que Barroso, de retomar essa vida política de um advogado normal, né? O fato é que talvez as pretensões políticas do nosso Hare Krishna, que nas horas vagas cumpre função de cantor, de voltar para o Brasil da Índia e também negociar a sua vaga dentro do Supremo. Então isso é algo que pode acontecer e muito provavelmente, se ele abandonar a sua cadeira, vai ter essa vaga negociada com o Palácio do Planalto. Isso não é necessariamente bom para o Brasil, isso não é uma coisa necessariamente boa para o Brasil, porque daí nós temos um Barroso fazendo o tipo de política que faria um juiz menor e não um juiz que sai dali engrandecido, enaltecido como um grande presidente que foi para o Supremo Tribunal Federal. Então as cartas estão lançadas, o cenário é esse. Basicamente nós vamos ter que esperar aquilo que vem da meditação do Barroso com os Brahma na Índia, mas o fato é que é uma vaga importante porque, se vier, vem antes do fim do Lula 3.0 e daí não correndo o risco dessa vaga cair na mão de inimigos políticos da democracia, como pode acontecer com outras futuras saídas do Supremo Tribunal Federal, aquelas saídas que são as normais, aquelas saídas que são as corriqueiras e que se dão por aposentadoria compulsória. As cartas estão lançadas e vamos ver como vem o baralho indiano do Barroso para os próximos anos. Eu me despeço aqui, você senta o dedo no like, você compartilha o nosso conteúdo com o grupo da sua família, incomoda seus tios e acompanha através da rede social, interagindo conosco sempre, tanto no Instagram quanto no YouTube, através do Interior Urbano e do SPT News. Beijo no coração de todos.